E aí? Boa noite a todos. Vamos iniciar a nossa conversa. Nós vamos falar hoje aqui de da série psicológica de Joana de Ângeles. É um trabalho que Joana de Ângeles começou a escrever com Divaldo Franco há 32 anos atrás, em 1989. Ela começou pelo livro Jesus e Atualidade. Por que ela não escreveu, geralmente, Jesus e a Atualidade? Porque ela quer trazer um tema sempre atual. Ela coloca Jesus e Atualidade, é um tema que dá uma conotação de atual. Por isso que ela coloca o termo Jesus. O livro é um livro muito pequeno, pequenininho, bem condensado nas informações. São 20 capítulos que tem um livro, capítulos de 3, 4 páginas, que realmente traz um conteúdo. A extensão do livro é pequeno, mas o conteúdo é muito rico e muito importante. Assim é também toda a obra, que são 16 livros que Joana escreveu nesse período aí, e recebeu o título de A Série Psicológica de Joana de Ângeles. E nesse momento aqui, eu vou tentar pontuar um compartilhamento da psicologia com o espiritismo. Porque os livros de Joana de Ângeles apontam caminhos para uma orientação psicológica, não querendo Joana assumir o papel de pesquisadores, substituir os pesquisadores materiais da Terra. Ela traz uma reflexão profunda, um compartilhamento, um apontamento de caminhos, mas ela não quer substituir os pesquisadores da Terra, porque a própria ciência da psicologia já é uma ciência que traz um conteúdo de longas datas e traz conteúdos realmente riquíssimos. Na verdade, o que Joana vem trazer nesse contexto é um apoio, um apontar caminhos e direcionamentos que ajude o crescimento, potencialize a psicologia nesse contexto da saúde, do equilíbrio mental. Refletir a psique humana tem um lado adverso, quando se envolve o lado do materialismo. O próprio Kardec, no século XIX, ele já dizia que as pessoas têm o direito de ser materialista, mas isso num contexto individual. Quando parte para um contexto social e alastra em uma população, o próprio Kardec diz que esse esquema de materialismo é nefasto, é devastador, é destruidor mesmo. E nós, no conceito do espiritismo, entendemos que o materialismo, se visto em grandes proporções, ele é reducionista. E como uma ciência que não pode sofrer os impactos de reducionismo, ela traz um conceito negativo para o ser humano. Porque o reducionismo que o materialismo traz, ele se torna periférico, porque as pessoas passam a ver a sua vida, o seu corpo, não vê a coisa em profundidade, apenas e se identifica com o corpo físico. E, ao você se identificar com o corpo físico, você perde aquele eu profundo que a psicologia traz
e que Joana de Ângeles também traz no seu contexto de filosofia, de crença e renovação espiritual. Eu diria que o reducionismo que o materialismo pode trazer, fazendo com que as pessoas vejam seguir pelo exterior, seguir pelas coisas que o envolvem, se fixe no corpo em si, pode dar uma conotação muito negativa na vida das pessoas. Então, até mesmo Jung faz a seguinte colocação: o que acontece no exterior reflete no interior de cada um de nós. Se você passa a perceber esse reducionismo interferindo no seu corpo físico, o ser humano mergulha na morte. Isso Kardec já dizia no século XIX, e Joana volta a repetir, volta a refletir sobre isso mesmo. Então, Emmanuel tem até uma colocação muito interessante, que ele diz: tudo que os olhos da carne podem contemplar está morto ou vai morrer. E a gente não pode simplesmente ter aquela visão materialista das coisas, porque entra num colapso, entendeu? Acontece aí um mergulho na morte, porque as pessoas que passam a ver o mundo pelas coisas que você está observando, você passa a ter um conceito de desequilíbrio emocional. E quando Emmanuel diz que tudo que os olhos da carne podem contemplar está morto ou vai morrer, a gente tem a prova disso. Vamos analisar isso aí com maior detalhe? Eu me olhava no espelho há 20 ou 30 anos atrás. Quando eu olho hoje, eu não vejo o mesmo que eu via há 20 ou 30 anos atrás. É totalmente diferente. Mudou muito e vai mudar mais. E isso ocorre comigo, ocorre com todos vocês e ocorre com todas as coisas que estão em torno de vocês. Não há nada no mundo das formas que permaneça. Tudo vai se transformar. E muita gente vivendo o exterior passa a sentir que o apocalipse que nós vamos vivenciar, a reforma planetária que nós temos que vivenciar, está voltada para os terremotos, os maremotos, os tremores, os ETs que vão ficar por aí transitando. Quer dizer, a gente fica percebendo um mundo exterior e não percebe que a transição planetária ela acontece dentro de nós próprios, com a nossa vida, com as transformações que a gente vai dar em nossas vidas. Não está no mundo lá fora, entendeu? Produzir essa transição planetária, as pessoas se identificam com o periférico. Você se identificando com o que está em torno de você, você está se identificando com uma coisa que está mudando e vai mudar sempre. Produzir essa transição planetária é você vivenciar o ego. Porque o que é o ego? O medo, o orgulho, o ciúme, a culpa, o apego, o egoísmo. Eu não vou dizer que o ser humano não precise do ego. Eu não vou aqui criticar a função do ego na vida das pessoas. Mas você tem que entender que você viver conceitualizando sua vida em cima de tudo que é exterior e você passando para você uma condição de desequilíbrio emocional, você não vai se renovar. Você tem que passar a viver um mundo de harmonia e serenidade. Você tem que sair do ego e passar para o self, o que vem confortar a sua alma, o que vem alimentar as certezas, as convicções desse mundo maravilhoso que pode estar em benefício daqueles defeitos. Porque quando você vive inteiramente as coisas materiais, você está realmente desconectado com uma verdade e você está entrando num mundo de dor e sofrimento, conforme o próprio Emmanuel colocou aí, que no mundo das formas, nada permanece, tudo se transforma. E a gente pode perceber, tem uma passagem
numa das obras de Joana de Anjos, que Sérgio Sinotti, ele escreve sobre isso, apontando 4 segmentos importantes que nós vamos analisar aqui, que é os aprendizados que a gente tem que fazer aqui na vida, para que a gente aprenda a administrar melhor a nossa vida. E ele divide esses 4 itens como aprender a se conhecer, aprender a ser, aprender a viver e aprender a amar. Quando a gente segue esses parâmetros, a gente passa a ter uma vida mais ajustada, mais equilibrada e se renova a cada instante. Agora, por exemplo, vamos começar aqui pelo item, aprender a se conhecer. A maior parte da nossa vida, ela é inconsciente, ela acontece de forma desconhecida. E a gente entender que a gente sabe, que a gente se conhece e que a gente não precisa passar por um trabalho de lapidação, de conhecimento mais profundo, eu acho que é ingenuidade. Porque aprender a se conhecer, o próprio Kardec, ele comentava que quer conhecer os espíritos, porque ninguém acha que não se conhece, todo mundo acha que se conhece. Quer conhecer os espíritos, identifique-os pela linguagem. Então, somos realmente pessoas que não sabem, que não nos conhecemos. Conhecemos as pessoas. Quando você quer conhecer as pessoas, você tem que procurar conhecer as pessoas pelas mínimas coisas, pelos detalhes. Porque se você for pegar o todo para tentar interpretar uma pessoa, você não vai conhecer aquela pessoa. A própria linguagem das pessoas vai fazer com que você tenha essa conotação de quem é aquela pessoa. Para cada estrela, a gente tem que entender o seguinte: para cada estrela luminosa dentro de cada um de nós, que a gente se acha assim, nós nos achamos estrelas. Para cada estrela luminosa dentro de cada um de nós, há uma sombra imensa a nos cobrir. Então, entender isso aí é de profundidade. E a gente não pode vacilar com esses contextos que a própria filosofia espírita nos acomoda, nos direciona. Somos educados em uma pedagogia de superdotados, nos sepulcros caiados. Na verdade, nós nos sentimos branquinhos por fora e podres, sujos por dentro, entendeu? Todos os espíritos possuem essa periferia. Não são só nós aqui, toda a espiritualidade, mas os encarnados, ele possui mais o contexto desse sepulcro caiado, porque a gente não aflora em nós uma questão tão poderosa quanto nos desencarnados. A visão é menos distorcida para os espíritos desencarnados. Mas é a questão de você aprender a se conhecer, não consiste em você não ter um orgulho, não ter medo, não ter ciúme, não sentir culpa, não ter apego, não ter um egoísmo. Isso é provável que você os tenha, que nós os tenhamos, entendeu? Agora, o importante é a gente entender quem vai comandar quem, de quem é o domínio. Você pode ter tudo isso, porque isso faz parte da personalidade humana. Mas esse domínio, quem vai ter o domínio sobre o que vai prevalecer, aí você tem que administrar a sua vida. É a questão do ego. O ego, ele tem que se transformar para você mergulhar num sentimento de equilíbrio. Quem vai comandar o seu ego? Você vai deixar que o ego lhe comande ou você vai ter um domínio sobre essa situação? Então, essa é a questão. Então, uma coisa importante, muitas vezes, que a gente ouve no dia a dia, as pessoas não sabem ouvir, entendeu? O corpo fala o que a boca se cala. Quando eu estudava psicologia, eu me lembro que teve uma matéria na faculdade que estudou mais essa via. A gente tem literaturas aí que tem livros que falam de que o corpo fala, o nosso corpo fala. E
quem sabe ouvir percebe a ansiedade do outro em querer falar o tempo todo. As pessoas, muitas vezes, você está se dirigindo, conversando com alguém, porque o corpo dela fala, quem percebe isso, você nota que aquela pessoa não está te ouvindo. Ela só está querendo falar. A ansiedade de falar é muito maior do que a de ouvir. E nós sabemos que existe aí diversos cursos de oratória, muitos oradores maravilhosos, mas eu não conheço nenhum curso de escutatória. Alguém já ouviu falar que tem um curso de escutatória? Porque para você escutar, você precisa estar presente. E ninguém quer saber de escutar ninguém. Você quer simplesmente levar a sua mensagem, você quer conduzir a sua vida em cima de contextos que defenda o seu eu, o seu pessoal. É a questão de você não ter o sentimento voltado para a escuta. Quando você não tem escuta, você não pode simplesmente tocar a sua vida, porque você está conduzido pela ansiedade de falar. Quantas vezes a gente está numa conversa e aí você vê que as pessoas... Depois, se você parar depois de perguntar, fulano, você ouviu o que eu falei para você? Ela não ouviu. A pessoa não ouve o que você fala, a pessoa simplesmente quer falar, fica procurando a sua vez de falar, e quando fala, às vezes fala de assunto totalmente diverso do que você estava conversando. Então, esse é o contexto das pessoas ansiosas, das pessoas que não têm uma linha de acolhimento, da escuta, que é muito importante. Então, aprender a se conhecer passa por esse domínio, por esse comando, e a gente precisa aprender a se conhecer. Então, é um aprendizado? É fácil? Não, porque ninguém se conhece facilmente, porque é muito difícil, porque muitas coisas que nós vivenciamos vêm do nosso inconsciente, a gente pratica aquelas ações sem muito envolvimento. Muito que a gente fala, não fala com muita certeza, com muita convicção. E esse é o contexto que a gente traz esse tema aqui, e Sérgio Sinotti comentando o livro de Joana de Ange, ele traz essa divisão, entendeu? Que ele fala aprender a se conhecer e aprender a ser, é o que nós vamos falar aqui agora. Aprender a viver e aprender a amar. São os 4 itens que nós vamos colocar aqui. Aprender a ser. Aprender a ser. Vivemos numa sociedade materialista. A maioria das pessoas são materialistas. Você se identifica com o seu curso, com o que você estuda, você se identifica com a sua profissão, você se identifica com os seus relacionamentos, você se identifica com a quantidade de dinheiro que você tem no banco, entendeu? Você se identifica com a sua moradia, onde você reside, tudo que é exterior, você se identifica. Mas você não se identifica com o seu interno, com o seu pessoal. Você se identifica mais com as coisas periféricas. E se a gente perguntar para qualquer um de nós aqui, se formos perguntado, quem é você? Aí a gente vai dizer... a gente vai se esbarrar e ficar sem saber responder quem somos nós. Qual é a minha essência? Nós não sabemos qual é a nossa essência, porque a gente está tão preocupado com o periférico que está em torno de nós, com as coisas que nós somos, nós nos identificamos com as coisas que possuímos, nós nos identificamos com os amores que a gente vivencia, com as companhias que a gente tem, mas tudo é naquele contexto de estar relacionado com o exterior. O interior nosso tem pouca valia, porque a gente não convive nesse contexto. Aí alguém chega para nós, vamos supor, chega um momento que Deus chega para nós e me dê seu corpo, eu preciso do seu corpo. E seu corpo? Aí ele diz, não, meu corpo é meu, porque eu aprendi a ser proprietário de tantas coisas que o corpo também é meu. Eu penso que o corpo também é meu. Na verdade, o corpo não é meu, o corpo é de Deus. E no momento que alguém chega para vocês assim, me dê o corpo, isso aí não é seu. No momento que você perde um bem material, no momento que você perde um grande amor da sua vida, no momento que você tem as perdas materiais, você
fica perdido, você entra num desespero sem conta e você não sabe realmente administrar a sua vida, porque você vive em função do aprender a ser proprietário de tudo que está em torno de você. Porque você cresceu possuindo as coisas, você acha que você é dono das coisas. Nós vamos falar agora sobre aprender a viver. Com Jesus, as coisas deixam de ser potencial para ser vida. Ela deixa de ser discurso para ser comportamento. Aprender a viver, quer ver, se espelhe na semente. Você joga a semente no chão, no terreno, você vê que ela se concretiza. Clama por concretização. Na vida, nós clamamos por concretização. E é isso, estamos entrando aí no contexto de que Jesus nos convida a essa concretização, entendeu? E quando a gente sente que a vida está se concretizando, a gente começa a se realizar em outro sentido. Trazer um contexto aqui que eu acho muito interessante para explicar muito bem essa aprender a viver, é trazer a história de Desmond Tutu. Desmond Tutu, ele era prêmio Nobel e ele foi visitar o Museu do Holocausto em Jerusalém. Geralmente, quando as pessoas entram nesse museu, as pessoas ficam assustadas com aquele terror que foi o Holocausto. E aí as pessoas, oh meu Deus, que coisa horrorosa, que coisa lamentável, que coisa triste. Mas não foi essa a visão que Desmond Tutu teve ao pegar o livro para botar a mensagem dele lá. Ele escreveu que Deus fortaleça os judeus para que eles possam perdoar os autores do Holocausto. Gente, no outro dia, porque Desmond Tutu era uma pessoa muito conhecida, e ao visitar o museu do Holocausto em Jerusalém, ele foi observado quais eram os passos que ele ia dar ali naquele museu. Muito observado. E no outro dia, os jornais estamparam manchetes horrorosas contra Desmond Tutu, mostrando que ele não respeitava o sentimento das vítimas daquele holocausto. E a gente tem um hábito de dizer assim, muitas vezes isso faz parte até do materialismo, e você não entender a mensagem do Cristo, entendeu? Então, quando a gente... Os 10 mandamentos do materialista, são muitas... eu vou citar apenas o primeiro aqui. Não aceite a dor. A dor, você não precisa viver com a dor, entendeu? Então, quando ele diz aqui, evite a dor a qualquer custo. O materialista, ele tem essa visão. Então, quando ele diz evite a dor a qualquer custo, ele está achando que a vida aqui na Terra pode ser vivida sem dor. Agora, diga isso para uma mãe, para um pai que está sofrendo com um filho doente. Diga isso para uma mãe que está perdendo a noite, com o filho vomitando a noite toda, com dores profundas. Diga isso, que ela tem que viver sem dor. Então, a visão materialista do mundo é uma visão distorcida. E quando Desmond Tutu escreveu isso lá no livro de recepção do Museu do Holocausto, aí foi muito criticado. E ele entendeu, e ele foi convidado a dar uma entrevista no New York Times, onde o repórter perguntou a ele, o senhor não se envergonha? Olha a pergunta maldosa. O senhor não tem remorso de colocar uma frase dessa? Olha a frase, vou repetir a frase. Que Deus fortaleça os judeus para que eles possam perdoar os autores do Holocausto. Aí Desmond Tutu disse, moço, eu não fiquei sem reconhecer a dor de quem sofreu no Holocausto. Muito pelo contrário. Eu sou um bispo e eu vivo na África do Sul sob o regime do apartheid.
E por viver nesse regime violento de dor e sofrimento, já tive parentes, pessoas próximas a mim sendo assassinadas na minha frente. Já tive dores profundas. Agora, o que eu escrevi ali não cabe a mim. O que eu escrevi ali cabe ao meu mestre Jesus, que ele estava morrendo na cruz e perdoou as pessoas que faziam aquele assassinato. Então, o mérito daquela frase que eu coloquei ali, eu dedico ao Mestre Jesus. Não é uma propriedade minha, não é uma concepção minha. Porque muitas vezes as pessoas podem falar sobre perdão, as pessoas podem fazer um tratado sobre perdão, escrever enciclopédias, obras gigantescas. Agora, Jesus agiu e perdoou quando ele estava sendo maltratado, ferido e morto pela maldade humana. Então ele diz: olha, moço, eu não descumpri nada, mas falei com autoridade em nome do mestre que eu sigo. Então não foi uma... Então, quando ele terminou de falar isso, a entrevista acabou. Não tinha mais como falar, não tinha mais o que falar, entendeu? Então, é nesse contexto que a gente pode perceber a grandeza do Evangelho de Jesus, os ensinamentos, como ele pode ser divulgado, como ele pode ser colocado diante da vida. Jesus deu a prova maior do perdão quando ele estava sendo ferido, morto, e ele perdoou os seus criminosos, os seus assassinos, entendeu? Agora nós vamos falar sobre o aprender a amar. Aprender a amar, eu vou sair um pouco da obra de Joana de Ângeles e vou para um livro de Emmanuel. É um texto lá, esse livro até nós estamos tendo as nossas reuniões das 21 horas, nós estamos fazendo em cima desse livro, as mensagens que Emmanuel escreve. É no livro Fonte Viva, no título 101, no texto 101, que Emmanuel traz um contexto, uma frase de Paulo, onde Paulo diz aqui: porque todos buscam o que é seu e não o que é do Cristo Jesus. É de Filipenses 2, 21. Entendeu? Aí, Paulo, Emmanuel, pega essa frase, porque todos buscam o que é seu e não o que é do Mestre Jesus. Olha como Emmanuel desdobra essa frase e coloca a cortina do eu, a cortina do ego. É interessante que Emmanuel traz muitos textos realmente que define, dá uma explicação grandiosa para essa frase, porque todos buscam o que é seu e não o que é do Cristo Jesus, cada um defendendo o seu ponto de vista, cada um querendo alimentar suas vaidades. E Emmanuel coloca aí a cortina do eu, a cortina do ego. E para sair disso aí, é importante que a gente entenda por que esse sentimento de Jesus. O que é que Jesus... Qual é a boa notícia que Jesus veio trazer para a Terra? Esse Espírito saiu das suas esferas superiores, suas esferas crísticas, e veio para aqui viver num corpo com muito sofrimento, com muita dor, com muitas dificuldades, se rebaixou o máximo para vir trazer uma notícia. Que notícia é essa? Se ele perguntasse qual a notícia do Evangelho de Jesus? A boa nova? A boa notícia? É uma boa notícia. Mas sair dessas esferas superiores para vir trazer uma notícia, essa notícia deve ser a notícia. É essa notícia que Emmanuel vai colocar aqui. Em verdade, Emmanuel coloca aqui, em verdade, estudamos com Cristo a ciência divina de ligação com o Pai. O que é que o Cristo veio trazer? Fazer a nossa ligação com o Pai. Mas ainda nos achamos muito distantes da genuína comunhão com os interesses divinos. Jesus veio trazer a boa notícia. A boa notícia, ele está aí. Qual é a boa notícia? Está vendo tudo que está aí em torno de você? Está vendo tudo que está aqui?
O Pai de infinito amor veio trazer essa notícia. E tem mais. No Evangelho de Lucas, no capítulo 15, tem a parábola do filho pródigo. Ali é o Evangelho dentro do próprio Evangelho. A palavra do filho pródigo é Deus correndo atrás do homem. Porque a gente pensa muitas vezes que Deus, a gente que tem que correr atrás de Deus. Ao contrário. Na parábola do filho pródigo, é o Deus que corre atrás de nós, atrás do homem. Entendeu? Inclusive, os grandes teólogos, grandes estudiosos, colocam isso aí, que a parábola do filho do pródigo é o retrato, é o evangelho do Cristo dentro do próprio evangelho. Só aquela parábola já traz um contexto de evangelho. É o evangelho realmente redivivo, bem elaborado, bem constituído. Por quê? Porque em Lucas 15, você pode observar que aquele homem correndo de um lado para outro, naquela ansiedade, porque estava vendo o filho que tinha desprezado ele. Então, quando a gente tem o descrédito de desprezar a Deus, e que a gente retorna para Deus, Deus corre atrás de nós, como aquele homem estava correndo, porque naquela parábola do filho, a parábola não é os filhos, não é o filho, é o pai que está correndo atrás do filho. E é isso, é Deus que está correndo atrás do homem. Essa concepção é que a gente precisa realmente valorizar, entendeu? Então, é muito importante que a gente sinta essa grandeza em nós. E falar das cortinas, vamos aqui ler alguns textos aqui para mostrar para vocês como Emmanuel vai manipulando as cortinas do eu sem que a gente se perceba. E a gente, depois de ver as análises que um espírito como Emmanuel traz nesse contexto, que a gente se percebe. A gente pode se autoavaliar de como a gente está procedendo diante da vida. Vamos ver aqui. Por trás da cortina do eu, conservamos lamentável cegueira. Conservamos lamentável cegueira diante da vida. Examinemos imparcialmente as atividades que nos são peculiares nos próprios serviços do bem. Olha que Emmanuel não deixa a gente ser analisado no momento aqui de queda do espírito, nossas quedas. Porque no momento de nossas quedas, a gente pode ter a desculpa, não, eu estava em desespero, estava em queda, mas ele analisa aqui nos próprios serviços do bem. É no serviço do bem que Emmanuel coloca essa cortina que vem potencializar um defeito de nós próprios. Mesmo aí, em assuntos da virtude, a nossa percentagem de capricho individual é invariavelmente enorme. Mesmo nas ações do bem, nós conseguimos contextualizar um capricho, uma negatividade, uma vaidade, um orgulho enorme. São muitas vaidades que a gente potencializa aí. Por trás, nos seres mais queridos, habitualmente, amamos a nós mesmos. Ah, eu gosto de fulana. Eu gosto de fulano. É o amor da minha vida. Agora, vai esse amor da sua vida vivenciar algum contexto diferente do que você está pensando. Porque eu gosto de fulano, porque fulana faz o que eu faço. Faz o que eu gosto. Ela vive aprovando as minhas decisões. Vai desaprovar os conceitos dela ou dele, nesse contexto de relacionamento, para ver se você adota. É aí que ele diz, nos seres mais queridos, habitualmente amamos a nós mesmos. É uma parte do eu, é o espelho que a gente está vendo, nosso espelho, a pessoa está nos agradando. Se demonstramos pontos de vista diferentes, enfraquecemos a afeição. Aí a gente sente que o nosso amor vai diminuir, porque nós tiramos o nosso apoio. Então, agora, porque, na verdade, você tem que entender o seguinte, que o amor é diferente
dessa cortina. O amor de Deus não tem nada disso aqui. O amor de Deus não tem cortinas. O amor de Deus não potencializa vaidades, orgulhos, sentimentos negativos. O amor de Deus, ele é de grandeza. E tem um poema de Drummond que é maravilhoso. E eu vou trazer esse poema aqui para vocês. Ele é bem curtinho, não vai tomar muito tempo nosso, não. O nome do poema, As 100 Razões do Amor. As 100 Razões do Amor. Aí você está pensando que eu vou falar quais são as 100 razões do amor? Não tem. Não tem. O amor não tem razão, porque o 100 que ele coloca aí, que Drummond coloca aí, é 100 com S. Então, o amor não tem razão nenhuma. Quem ama, simplesmente ama. No Evangelho segundo o Espiritismo, amar, no título, amar ao próximo como a si mesmo, o devotamento é cego, Elisa. O devotamento é cego. Eu amo simplesmente porque amo. Quem ama não tem explicações. Lamentavelmente, as pessoas dizem, quem ama, lamentavelmente, eu amo essa pessoa. Inexplicavelmente, eu amo essa pessoa. Então, é nesse contexto que o amor de Deus se internaliza em cada um de nós. Mas esse amor que realmente é de ordem emocional, é direcionado até mesmo para as pessoas que não merecem ser amadas, é um amor que, copiado no segmento de Deus, é o que Drummond diz, o amor não tem explicação, entendeu? Aí ele coloca aqui, Emmanuel coloca aqui mais um textozinho para a gente fazer as nossas reflexões. Se demonstram, nas obras do bem, se o serviço evolui ou se aperfeiçoa, olha bem, nas obras do bem, Emmanuel está focando sempre a obra do bem. Se o serviço evolui ou se aperfeiçoa, refletindo pensamentos e outras personalidades, o pensamento de outras personalidades, perdemos o interesse. Não tenho mais interesse. Porque aí quando outras pessoas refletem a imagem do serviço, não tem mais espelho para mim. Então, eu já não tenho mais interesse. Retiramos o nosso investimento. Por quê? Porque as coisas não estão acontecendo como eu planejei. Não fui eu que planejei assim. Já tem outro no contexto e eu retiro o meu interesse. Aceitamos a colaboração alheia, mas sentimos dificuldades para oferecer o concurso que nos compete. Aí, se alguém chega para você aqui, epa, vamos fazer isso aqui, vamos lá, oba-oba, naquele oba, vamos fazer isso aqui. Se não é você, se a ideia não é sua, você simplesmente diz, só tenho tempo para as coisas de minha iniciativa. Então, aquele contexto de você buscar compartilhar com alguém, mas nesse contexto aí não tem um espelho. Se não tem um espelho, eu tiro o meu recurso, retiro os meus investimentos, porque não tenho mais interesse, só tenho tempo para cuidar das coisas que eu dou ideia. Então, esse contexto é mais uma cortina do eu que a gente vê aí. Ninguém fica pensando, não, isso só existe em espíritos, em pessoas atrasadas. Isso é um contexto, Emmanuel traz isso aí como um texto muito presente e muito atual. As cortinas do eu, as cortinas do eu, o nosso ego. Aí ele diz aqui, se nos achamos em posição superior, doamos com alegria uma fortuna ao irmão necessitado, que segue conosco em condição de subalternidade. Enquanto esse irmão estiver me bajulando, for meu subalterno, eu vou continuar ajudando ele, vou servir, vou doar, vou fazer tudo. Contemplar com volúpia as nossas qualidades nobres no reconhecimento daquele irmão. Eu preciso da gratidão desses irmãos. Eu vivo, eu me alimento, as minhas vaidades se alimentam do servir, porque eles estão sob o meu comando. Eu não estou dando
nada além do que me satisfazer. Então, é preciso que a gente entenda essa mensagem. A cortina do eu é um freio, é uma negatividade. Aí eu pergunto, tem virtude nas pessoas que ajudam por vaidade? Tem virtude. Porque, na verdade, antes eles não faziam nada, não ajudavam nada. Mas, no momento, ele está ajudando, entendeu? Nesse contexto, a gente vê que tem sentido, tem objetividade, entendeu? Então, aí ele coloca aqui, em todos os passos da luta humana, encontramos a virtude rodeada de vícios e o conhecimento difícil, quase sufocado pelos espinhos da ignorância. Olha que coisa interessante. Infelizmente, cada um de nós vive à procura do seu próprio eu. Infelizmente é assim. Então, entretanto, graças à bondade, Emmanuel aí, que agora vai ser duro, viu? Porque o importante é que ele vai falando, mas quando ele quer ser duro, quando ele quer ser exigente, ele coloca. Esse último parágrafo aqui da questão que nós estamos analisando, ele coloca o seguinte: entretanto, graças à bondade de Deus, o sofrimento e a morte nos surpreende com o que pertence a Jesus, em favor da nossa verdadeira felicidade. É nesse contexto que a gente começa a podar, quando você entra naquele sofrimento, na dor, no desespero. Por isso que a gente muitas vezes não entende por que sofro. O sofrimento é que vem lapidar e transformar e tirar, inclusive, as cortinas. Quando vai tirando as cortinas, o que é que vai tirar as cortinas das nossas vaidades, do nosso orgulho, das nossas ansiedades, dos nossos medos, das nossos ciúmes, das nossas violências, de um modo geral? O nosso ego. O nosso ego, ele, para ser trabalhado, ele precisa passar pelo sofrimento e pela morte. A morte não como aquela coisa, como uma punição. Porque morrer, todos nós vamos morrer. Não tem dificuldade. A relação de você com a morte, muitas vezes, é menos sofrida do que com outros contextos. Tem gente que sofre mais por muitas outras coisas e na hora da morte não tem sofrimento nenhum. Porque morrer, você morre, até atropelado por uma bicicleta. Você morre ao cair da cama, entendeu? É nesse contexto que você precisa entender que o que Emmanuel coloca aqui, a dor e o sofrimento vai podar as suas negatividades, vai tirando as cortinas do eu, entendeu? O evangelho possui um aspecto indigesto. E onde é que está esse aspecto indigesto do evangelho? Na cruz. É na cruz que você vai comandar, dar todos os comandos para conciliar os defeitos morais, o seu ego, as suas inadequações. Eu mais profundo, é aquela coisa de você buscar sair do ego e buscar o seu eu mais profundo. Quando é que as pessoas fazem isso? Quando elas estão em meditação, em reflexão, é que ela vai começar a se autoconhecer. É o eu mais profundo que leva ao amor de Deus, que aí entra em conexão com o amor de Deus. E aqui a gente coloca essa mensagem como uma mensagem que vem nos permitir trabalhar as nossas emoções, como nós trabalhamos aí, como aprender a se conhecer, que vale a pena a gente aprender a se conhecer, aprender a ser, aprender a viver e aprender a amar. A gente pensa que a gente sabe tudo isso, mas na obra de Joana de Ângeles, ela traz esse contexto. Vale a pena. O espírita, eu não digo que
a obra de Joana de Ângeles é uma obra psicológica, mas não é feita só para psicólogos, não para as pessoas da saúde, é feita para todo espírita. Porque nós precisamos aprender a fazer mudanças de atitudes em nossas vidas. Nós precisamos aprender a nos conhecer, precisamos aprender a amar, principalmente, que o amor vem fazer de nós, vem potencializar em nós uma razão muito especial do nosso caminhar para a felicidade. Então, no processo que Joana de Ângeles traz na literatura dela, desses 16 livros, eu gostaria de enfocar aqui um pouquinho o primeiro livro, que ele foi escrito há 32 anos atrás, Jesus e Atualidade. Por quê? Porque eles são livros, realmente, como eu já disse lá no início, é um livro curtinho, fácil de ler, agora de uma riqueza maravilhosa, de um contexto maravilhoso. E a gente precisa entender que tem alguns pontos importantes que a gente tem que analisar. Processos mais demorados, a psicologia profunda chega ao conhecimento do que Jesus já chegava há 2000 anos atrás. Então, o que a Joana traz? O que Joana começa a escrever a partir de 1989 foi aquilo que Jesus já tinha escrito, já tinha deixado como mensagem há 2000 anos atrás. Então, ela vem reviver aqueles ensinamentos de Jesus. Falar de maneira atemporal. Porque quando Jesus fala, até mesmo no título do livro aqui, ele fala de maneira atemporal. Não tem tempo, qualquer tempo, essas mensagens de Joana, ela, seguindo a linha de comportamento de Joana, de Jesus, ela traz uma mensagem que não tem tempo. A qualquer tempo ela se torna atual. Vou trazer alguns tópicos aqui, nosso tempo já está encerrando, mas vou ler alguns tópicos aqui dessa obra, porque é uma enciclopédia de conhecimento. São textos bem curtinhos, mas eu vou ler pequenos textos aqui. O parágrafo 1 aqui, ó. O Sermão da Montanha considerado a Carta Magna dos Direitos Humanos. É um desafio de não violência. Olha, em 1989, Joana de Ângeles já trazia o Sermão da Montanha como um desafio aos direitos humanos, entendeu? Um desafio à não violência. Olha que nós, aqui do Brasil, nessa época, estávamos entrando na nova Constituição de 1988, que começava a vislumbrar direitos humanos. E Joana de Ângeles já trazia no seu livro essa riqueza de conhecimento, retratando a imagem do que é o Evangelho de Jesus. Direitos humanos, em 1989, era para nós algo totalmente não discutido, não comentado. Ninguém comentava em direitos humanos. Ele começou a fazer parte da nossa história a partir de 1988, mas com muito acanhado, muito sem... Quase ninguém lia. Quem é que conhecia a Constituição em 1988, 1989? Ninguém. Então, Joana já trazia esse contexto aí. Muito interessante. Então, como a gente diz, é um texto atemporal, não tem tempo. Tem outra coisa que ela escreve aqui, eu vou fazer corridozinho, porque nós já estamos terminando, a atualidade necessita urgentemente de Jesus descrucificado, companheiro e terapeuta, em atendimento de emergência, a fim de evitar-lhe a queda do abismo. Olha que texto atualíssimo. Jesus, urgentemente, Jesus descrucificado, em atendimento de urgência. Isso Joana já colocava em 1989. Isso, hoje, é um banho de luz, a gente saber que Jesus urgentemente está cuidando de nós. Então, se a gente busca Jesus nesse contexto que Joana está nos convidando aqui, a gente recebe realmente essa luminosidade. Eu vou mais adiante. Tem muitos textos aqui que realmente a gente lê, muitas vezes a gente lê o Evangelho, mas ele não percebeu a descrição, o contexto daquela renovação. Jesus e humanidade. Aí ela coloca aqui um texto uma frase bem curtinha.
Jesus, homem. Ela coloca Jesus, é um termo composto, Jesus, traço de união, homem com H maiúsculo. O que ela está querendo dizer aqui? Jesus representando a humanidade. Porque se ela quiser escrever Jesus, homem com letra minúscula, estava definido o papel de Jesus como homem. Mas ela coloca aqui Jesus, homem. Jesus, humanidade. É a lição de vida que aurimos no Evangelho como convite ao homem que se deve deificar. O que é deificar? Se deusar. A intenção de Jesus, ele veio aqui fazer o papel de Deus, para que a gente veio aprender, como ele diz mesmo, eu vim aqui servir, fazendo o papel do servidor maior, que é Deus. Deus é o nosso servidor, entendeu? Aqui tem um outro texto aqui que a gente vai colocar. Estou olhando o relógio, que eu não quero passar muito do horário, mas me dê mais 5 minutos que eu concluo isso aqui. Enquanto os grandes pensadores de todos os tempos estabeleceram métodos de sistemas de doutrinas, escreveram enciclopédias, obras gigantescas, Jesus trabalhou apenas em cima, suscitou apenas o amor. E ele colocou o amor como a sustentação da sua grande obra, dos seus grandes ensinamentos. Você vê que sabedoria, entendeu? Tem outro item aqui, que ele coloca aqui. O Sermão da Montanha inverteu o convencional e aceito sem discussão, exaltando a vítima inocente ao invés do triunfador arbitrário. O que é que a gente vê aí as pessoas elogiando, protegendo, acolhendo o triunfador, aquele homem que venceu na vida? No entanto, o Sermão da Montanha exalta a vítima, o inocente, ao invés do triunfador. Gente, eu pergunto, por que a gente não vê isso quando a gente lê o Evangelho? Precisa vir Joana trazendo essa mensagem, a interpretação do Evangelho do Cristo. Aquele aqui, Jesus é personagem histórica mais identificada com o homem e com a humanidade. O homem que mais se identificou com Deus foi Jesus. E muita gente ainda diz assim, Jesus está tão distante de mim. E esquece que Jesus é próximo de nós. Está bem próximo de nós e a gente não valoriza o tanto que ele está próximo de nós. E tem uma passagem que ele diz assim, já não mais os chamo de servo. Todo mundo conhece essa passagem. Pois os servos não sabem o que faz o seu senhor. Eu os chamo de amigo. Porque o amigo, como amigo, eu posso passar tudo que eu sei, que o Pai me orienta para vocês. O meu desejo é esse, repassar tudo que Deus me ensina, eu repassar para vocês. Como amigo, eu tenho esse contexto, de passar tudo que é bom e que vocês precisam saber, entendeu? E, para finalizar esse texto, tem uma frase aqui que vale a pena ser lida também. Cabe-te agora esquecer por momentos das tuas pequenezes e recebê-lo. Receber quem? Receber Jesus. Assim cristificando-te. Cabe-te agora esquecer por momento das tuas pequenezes e recebê-lo assim, cristificando-te. É uma realização plena que a gente busca nesse momento. E, nesse momento, eu vou apenas comentar aqui esse último item aqui, que é Jesus e justiça. Não dá para eu ler o texto todo, porque ele é bem demorado, mas quando ele fala aqui que tem por objetivo a justiça de Jesus, tem por objetivo reparar o dano causado e corrigir o infrator. A justiça de Jesus, ela tem um objetivo. Ela trata de corrigir o infrator, ela ensina a corrigir o infrator, entendeu? Ela não trata de punir o infrator, de castigar o infrator. Ela trata de corrigir o infrator, tornando-o útil à
a sociedade na qual se encontra. Você precisa reintegrar aquela pessoa que errou à sociedade que ele se encontra. É agir com dignidade. Jesus fez paladino da justiça. Da justiça, Joana coloca aqui, da justiça equânime. Por que ela colocou a justiça equânime? Porque, na verdade, quando a gente entende justiça, já se faz uma justiça igual, uma justiça para todos. Mas a justiça dos homens na terra, infelizmente, não é equânime. Por isso que Joana coloca a justiça equânime. É diferente da justiça de Jesus, como Jesus via as coisas. Quando apresentaram a queixa a Jesus sobre os impostos que estavam sendo cobrados, e Jesus precisava se posicionar diante daquelas pessoas, aqueles reclamantes, ele pediu de quem é essa imagem, essa cédula, essa moeda. Tem um retrato de quem aí? De César. Então, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Porque se ele ficasse do lado das pessoas que estavam reclamando, ele ia ser punido, ia ser preso. Se ele ficasse do lado dos cobradores de impostos, ele ia ser apedrejado por aquelas pessoas que estavam ali em torno dele. Então, ele simplesmente usou da inteligência e disse: a moeda tem a espinha, tem a foto de César, não dá a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus. E para finalizar, eu vou colocar uma coisa interessante, como Jesus tratava todo mundo por igual. Ele tratou Nicodemos, que era o doutor da alta câmara do Sinédrio, igualmente a Zaqueus, que era um cobrador de imposto, igualmente a Lázaro e suas irmãs, e aos ladrões que estavam na cruz. Ele tratou todo mundo com a mesma equidade, com o mesmo comportamento. A mesma coisa ele faz com a mulher adúltera, com os sacerdotes, os saduceus, os fariseus, hipócritas, e ele dá a mesma conotação, entendeu? Então, nesse contexto, você vê que Jesus tratava todo mundo por igual. A justiça de Jesus era uma justiça sem precisar ser colocada, que era equânime, era por igual para todos. A real justiça sempre encontra, vou só ler esse texto final aqui para suas reflexões. A real justiça sempre encontra o infrator. Por tua parte, ser justo, equânime para com todos, tomando como modelo o comportamento de Jesus. Então, o que é um convite que Joana faz aqui, para que todos nós sejamos justiceiros equânimes e não procuremos fazer da justiça um contexto de interesse pessoal, entendeu? Que Jesus nos abençoe. Vou encerrar o nosso encontro aqui, agradecendo a vocês que estão aqui comigo e que, mais uma vez, essa mensagem possa interferir na vida de cada um de vocês, porque, especialmente quando eu preparo essas mensagens, eu primeiro faço bom uso delas e depois vocês podem vivenciar. Que Jesus nos abençoe. Muita paz.